Pessoal, eu preciso muito do apoio de vocês. O YouTube mudou as diretrizes, vocês aparentemente já estão sabendo disso, falei nos meus vídeos mais recentes. Então eu preciso que você apoie o canal dando o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja um inscrito e deixe aqui no comentário se você está sendo notificado sobre os vídeos. É muito importante que você dê o apoio para o canal nesse momento deixando o seu like. E eu já gostaria de aproveitar e desejar uma boa semana a cada um de vocês, que é mais uma semana começando, mais uma semana que nós estamos mais perto de sairmos da pandemia. Já estamos melhorando, algumas cidades estão abrindo, mas é mais uma semana mais perto de normalizarmos a situação, se isso será possível. Mas, pessoal, nesse final de semana, nós tivemos uma notícia muito interessante, porque aparentemente o Flávio Bolsonaro, que é todo machão, né, todo viril, está com medo. Sim, o Flávio Bolsonaro está com medo de encarar Paulo Marinho, frente a frente, encarar o seu suplente Paulo Marinho a sua vaga de senador. Paulo Marinho, você sabe, ex-braço direito de Bolsonaro durante a campanha eleitoral, empresário, suplente do próprio Flávio e ex-affair de Maite Proença, o grande feito da vida de Paulo Marinho, porque, obviamente, conseguir conquistar Maite Proença é um grande feito. E o Paulo Marinho, ele denunciou na Folha de São Paulo, e ele até mesmo já prestou o depoimento no Ministério Público por conta dessa denúncia, que de dentro da Polícia Federal foi vazada a informação que haveria a Operação Furna da Onça. Essa operação que acabou desmembrando todos os esquemas de rachadinha dos gabinetes de vários deputados da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dentre eles Fabrício Queiroz, que todo mundo sabe o que aconteceu, depósito na poupança de Michele Bolsonaro, raiva do presidente da República ameaçando bater no jornalista por conta dessa pergunta, e a pergunta que não quer calar: Bolsonaro, por que, ou melhor dizendo, presidente, por que Queiroz fez depósitos na poupança da primeira-dama? Todos nós queremos saber isso. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O Paulo Marinho falou que essa informação foi vazada de dentro da Polícia Federal. Por conta disso, o Flávio e também o presidente Jair Bolsonaro, que na época era candidato e deputado federal, demitiram os familiares de Fabrício Queiroz e o próprio Fabrício Queiroz nesse meio tempo. E aí, é claro, várias suspeitas foram levantadas, porque se a Operação Furna da Onça fosse deflagrada durante a campanha eleitoral, seria um duro golpe na campanha do próprio Bolsonaro, que foi eleito com a base de discurso contra a corrupção, no discurso da honestidade. Então, aparentemente, essa informação foi vazada. O Paulo Marinho, ele prestou o depoimento na Polícia Federal a respeito de tudo isso e disse para ter uma cariação com o Flávio Bolsonaro. O que é cariação? É quando você fica olhando um no olho do outro, como se eles estivessem flertando. O Ministério Público, ele sugeriu que o confronto entre o Paulo Marinho com o Flávio Bolsonaro ocorresse no dia 21 de setembro. 21 de setembro, salvo me engano, é o início da primavera, né? Olha só como que as coisas seriam floridas para o Flávio Bolsonaro. Mas aparentemente o Flávio está com medo e disse que não dá, ele não pode, ele não tem horário na agenda. Se a verdade vai nos libertar, no meu ponto de vista, como o presidente Bolsonaro sempre disse, se a verdade vai nos libertar, eu acredito que a verdade ela tem um espaço cativo na agenda de Flávio Bolsonaro e é um assunto prioritário. Portanto, se fosse prioritário de fato a verdade e resolver toda essa situação, o Flávio Bolsonaro deveria ir lá. Qual é o medo dele de olhar para o Paulo Marinho? Ele está com medo do Paulo Marinho? Flávio Bolsonaro está com medo? Está com medo de desmaiar, igual aconteceu no debate para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Qual é o medo de Flávio Bolsonaro de encarar Paulo Marinho? Por que ele não vai lá? Alegou incompatibilidade de agenda? Ah, Flávio, que coisa, né? E ele fala que a data foi sugerida pelo Ministério Público, que pretende colocar os dois, no caso Paulo Marinho e Flávio Bolsonaro, frente a frente para falar sobre as suspeitas de vazamento de informações da Operação Furna da Onça. Entretanto, né, onde está?
Entretanto, o senador informou que não poderá comparecer à acareação com o empresário Paulo Marinho. Segundo a defesa do senador, o agendamento de uma data para a acareação será avaliado no caso de um convite formal ou intimação do Ministério Público Federal. A sugestão do dia 21 de setembro, por sua vez, não poderá ser atendida por falta de disponibilidade. Perceba que Flávio Bolsonaro não tem uma disponibilidade grande para tratar a verdade. Paulo Marinho intimida tanto assim Flávio Bolsonaro? Ou será que é a verdade que intimida Flávio Bolsonaro? Essa é mais uma pergunta dessa situação envolvendo Fabrício Queiroz que nós precisamos resolver, que nós precisamos e queremos uma resposta. E por mais que os bolsonaristas queiram colocar Lula no meio, falar do Lula, do filho do Lula, isso tudo não interessa nesse momento. O que me interessa nesse vídeo é o seguinte: por que Flávio Bolsonaro está com medo de encarar Paulo Marinho? Por que ele não tem disponibilidade na agenda? Ele não pode desmarcar todos os outros compromissos? Esse compromisso não é o compromisso mais importante para Flávio Bolsonaro? Mostrar a sua honestidade não é o elemento mais importante para Flávio Bolsonaro nesse momento? Cada um tem lá as suas prioridades, né? Não vamos entrar nesses méritos, mas a situação está bastante desconfortável para Flávio Bolsonaro. E não perguntem para Jair Bolsonaro, o presidente da República, porque pode ser que ele venha com uma ameaça a você que faz uma pergunta que é simples, uma pergunta que todos os cidadãos de bem querem saber. O que aconteceu com essa situação envolvendo Fabrício Queiroz? Qual é a relação da primeira-dama com Fabrício Queiroz? Por que tantos depósitos na poupança da primeira-dama? E outra, por que Flávio Bolsonaro não quer olhar olho no olho do Paulo Marinho? Pode ser que ele veja o reflexo dele, pode ser que ele esteja olhando para o abismo e o abismo acabe puxando o próprio Flávio. Que vergonha, né? Por que tanto medo? Por que tanta covardia? A verdade não vai nos libertar? Pode ser que ela liberte o Flávio Bolsonaro, porque nós sabemos, o Queiroz já está preso. Vamos esperar.